O Lana Cláudio, hoje a OMS fez um alerta no clipping semanal da Organização Mundial da Saúde, alertou que a variante do novo coronavírus está se disseminando pelo Brasil e ressaltou que há uma preocupação sobre o possível crescimento da transmissibilidade da doença aqui no país, resultado da mutação variante P1, como é conhecida, já foi identificada em 8 países. Aliás, justamente por isso, Portugal hoje suspendeu os voos entre o Brasil e Portugal a partir de 29 de janeiro até o dia 14 de fevereiro, pelo menos, com exceção de voos de repatriação e humanitários. E o Reino Unido endureceu ainda mais o acompanhamento, não de brasileiros, mas de pessoas que saem do Brasil e chegam ao Reino Unido. Quem não puder ter a entrada recusada, deverá fazer quarentena em locais específicos com vigilância por um período de 10 dias. Importante, essa variante que foi identificada e agora batizada P.1, surgiu na Amazônia em dezembro do ano passado, em Manaus. Ela foi identificada, sequenciada pela primeira vez em brasileiros que chegaram ao Japão. Apesar do Brasil ter sido um dos primeiros do mundo a sequenciar o coronavírus, essas mutações têm que ser acompanhadas em tempo quase que real, né? O vírus vai se modernizando, entre aspas, se atualizando, e a proteína spike, que a gente costuma dizer, que são como ele gruda nas células humanas, ela, quando é atualizada, ele fica cada vez mais infeccioso. Então, Estados Unidos já informaram que registraram essa variante que nasceu em Manaus e que chama P1, Reino Unido, Ilhas Faroé, Alemanha, Itália, Coreia do Sul e Japão. 8 países, portanto, já identificaram a presença dessa variante em doentes que hoje estão com a Covid. Uma variante brasileira, portanto, identificada em 8 países. E aqui no Brasil, além de Manaus, onde já praticamente 90% dos casos são dessa variante, é o que indica que ela seja mais infecciosa do que a versão anterior do coronavírus. 3 casos foram identificados também em São Paulo e provavelmente agora a gente começa a rastrear e deve perceber que essa variante já se espalhou por vários estados brasileiros. Mas essas confirmações são feitas pela ciência, têm que ser comprovadas. Só mais um alerta de que o vírus está se atualizando, está ficando mais infeccioso. Os cientistas não sabem dizer se ele é mais letal nesse modelo, nessa nova forma, nessa variante chamada P1, mas é importante o alerta, porque a gente está assistindo todos os dias o que está acontecendo em Manaus, o que está acontecendo no Amazonas. É gravíssima a situação por lá, o número de casos explodiu, e vários pacientes foram transferidos, mais de 300 pacientes foram transferidos de Manaus para estados outros brasileiros. Então, imagina o que está acontecendo nesse momento. Essa variante está se espalhando pelo país. E mesmo assim, a fila hoje para um leito em Manaus passa de 500 pacientes aguardando atendimento. São pessoas que às vezes estão em caso moderado, não estão em caso grave, mas podem precisar de uma UTI de um dia para o outro, e é muito perigoso não ter vaga no hospital, né? Venhamos e convenhamos. Então, essa é a situação de momento, uma nova variante brasileira identificada e que se espalha de dezembro para cá por 8 países e pelo Brasil. Bom, essa brasileira, entre aspas, é assim que eu considero, porque afinal de contas a nova cepa, a nova variante surgiu no Reino Unido, não foi no Brasil. Né? Acho que essa é um pouquinho diferente, né, Cláudio? Tem uma variação melhor, mas não se sabe ainda ao certo, né? Mas uma nova cepa, uma nova variante surgiu primeiro no Reino Unido. As notícias foram da primeira quinzena de dezembro, portanto, há 40 dias atrás, né? É muito mais fácil que alguém do Reino Unido tenha desembarcado em Manaus, ou pessoas vindas do Reino Unido, tem muita gente de ONG, não sei o que vive nessa ponte aérea, tenha desembarcado infectado em Manaus e tenha levado o vírus para o Amazonas, do que isso surgir em geração espontânea lá entre os brasileiros do Amazonas. É preciso ter muito cuidado com isso, porque esse tipo de alegação é a alegação que serve para estigmatizar brasileiros, né? Desta vez agora é a questão dessa nova variante. É preciso ter muito cuidado com isso. A gente assistiu, eu até comentei isso aqui, né, há uns 15 dias atrás, o primeiro-ministro mala do Reino Unido, o Boris Johnson,
falando, vamos fechar as fronteiras para o Brasil. O Brasil já tinha fechado as fronteiras há muito tempo com o Reino Unido, exatamente em razão de uma nova variante que surgiu lá. O Brasil e o mundo inteiro, né? Toda a Europa começar. Eu me lembro que o primeiro país a fechar as fronteiras para o Reino Unido foi aeroportos, etc., foi a Holanda. E depois isso se espalhou por toda a Europa e por todo o mundo. Nos Estados Unidos, o Brasil também. O Brasil proibiu voos. Todos nós nos recordamos disso, né? E, portanto, assim, é preciso ter muita calma. Há uma nova cepa, sem dúvida nenhuma, né? Ela foi identificada no Amazonas, em Manaus. E é preciso ter muito cuidado em razão das características que são muito semelhantes, né? Aquela nova cepa ou nova variante identificada no Reino Unido, que fala em que essa nova cepa, o vírus é transmitido de maneira mais rápida, em até 70%. É uma coisa muito semelhante que acontece também no caso do Amazonas, e ainda há dúvidas sobre se ela é mais letal do que a variante anterior, né? Mas é uma coisa em relação à qual é preciso ter muito cuidado. A situação é séria, é grave, e não por acaso o Brasil está tomando medidas que não tinha tomado ainda, como, por exemplo, o fechamento das fronteiras terrestres, né, que foi determinado hoje. Isso foi determinado hoje, esse fechamento. E já há restrições bastante severas, já havia, né, restrições bastante severas em relação a voos internacionais com destino ao Brasil. Não é política de mala, me permita discordar, Cláudio Humberto. Não é uma ideia de um político mala que quer fechar as portas do seu país e perseguir brasileiros. O sequenciamento genético do vírus é como um mapa. Não há possibilidade de confusão entre uma variante e outra. São várias. Aquele vírus que nasceu em Wuhan já sofreu mais de 1000 mutações. São mudanças que o vírus vai sofrendo para se adaptar e para contaminar mais e para sobreviver, porque as pessoas estão se distanciando. Então, acontece, pelo menos foi a explicação que especialistas me deram, é absolutamente natural. A diferença é que essas variantes que foram mapeadas atualizaram especificamente a proteína que gruda nas células humanas, a proteína spike. Então, elas são mais infecciosas, mais perigosas, portanto. E aí, como o Brasil fechou a fronteira terrestre, fechou a entrada de voos para o Reino Unido e vice-versa, é o que a gente consegue fazer hoje. Não tem muita opção, não tem saída. Manter o distanciamento e rezar para que a vacinação seja rápida, porque com 3 semanas de vacinação, Israel já teve uma boa diminuição de 60% das internações de idosos, o que é um sinal muito, muito positivo de que a vacinação pode ter um impacto quase que imediato em conter a pandemia, mas precisa de dose, precisa de acelerar a vacinação e proteger o grupo que é mais vulnerável nesse caso, né? Os idosos e os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Mas... Bom, eu queria trazer aqui uma pesquisa, um novo levantamento nacional feito pelo Instituto Paraná Pesquisa sobre um tema uma pesquisa de resultado surpreendente. O Paraná Pesquisa foi às ruas do país, tem essa brigalhada política aí meio patética, né, entre o governo de São Paulo, o governador e o presidente da República sobre paternidade de vacina, etc. e tal. O Instituto Paraná Pesquisa, então, foi às ruas e perguntou aos brasileiros, afinal de contas, a quem o brasileiro atribui os louros, né, da vacinação, do início da vacinação aqui no Brasil, no último dia 17. E aí o resultado é uma surpresa, né? Porque nem Bolsonaro, nem Dória. O povo brasileiro é grato, sabe a quem? Ao laboratório chinês, à Sinovac. Não é nem sequer o Butantan, é a Sinovac que o brasileiro reconhece como o responsável, o grande responsável pelo início da vacinação no Brasil. Faz todo sentido. A vacina, afinal de contas, foi desenvolvida pelos cientistas, pelos técnicos lá da Sinovac, né? Ganhou aqui, foi rebatizada aqui de Coronavac, mas foi desenvolvida lá. 28,7% dos entrevistados atribuem todos os méritos ao laboratório Sinovac pelo início da vacinação. Agora, ainda mais curiosa foi a resposta indicando sobre o político, né? Quem, afinal de contas, se pode atribuir a vacinação. E aí deu um empate, não é engraçado? João Dória, 24,9%, Jair Bolsonaro, 24,5%.
Quer dizer, é ali um empate rigoroso, quase numérico, né? 24,9, 24,5. Eles empatam nessa verdadeira disputa pela paternidade da vacina chinesa. Essa pesquisa acabou mostrando aquilo que eu até falei aqui ontem, né? Que as pessoas, os brasileiros, já não se deixam enganar, né, pelo oportunismo político. Sabe exatamente o que está acontecendo, são todos muito bem informados, até pelo trabalho de programas como este. Outra coisa curiosa nessa entrevista é que apenas 1,1% dos entrevistados atribuem méritos da vacinação ao Ministério da Saúde. É uma coisa curiosa porque o Ministério da Saúde é o guardião, digamos assim, da saúde pública, né? Pois os brasileiros não reconhecem papel algum, né? Apenas 1,1% reconhece méritos no Ministério da Saúde, talvez pelo fato de que é o Ministério da Saúde que paga a conta, né? 14,4% não reconhece paternidade de ninguém. Acha que não tem pai isso, não tem pai, etc. Meio que a interpretação que eu faço que são pessoas que consideram que, afinal de contas, os gestores públicos, os políticos, né, que são eleitos para administrar estados, municípios e a União e a República não fazem mais do que a obrigação, tomando providências, inclusive em situações como essa de vacinação, né? Ontem, inclusive, corroborando essa história de que é o Ministério da Saúde que paga a conta, o presidente Bolsonaro, inclusive, divulgou nas redes sociais as despesas do governo federal com vacinas e insumos para a produção da Coronavac. Mas, de qualquer maneira, está aí os brasileiros reconhecidos à Sinovac e não aos políticos que trouxeram a Sinovac para cá. Ele colocou o leite condensado na lista, Cláudio Humberto, das despesas? Bom, isso é um resumo da ópera de que nem para ganhar os méritos esses políticos têm competência, né? Infelizmente, eles fizeram essa brigalhada, todo esse barulho todo, atrasaram o início da vacinação, começaram sem ter a quantidade de doses suficiente para proteger o grupo prioritário. Nem os profissionais de saúde, que são 6 milhões, a gente tinha a dose inicialmente, até agora não vai conseguir cobrir o grupo prioritário. Alguns estados estão avançando, estão conseguindo cobrir idosos, os idosos com mais de 85. Estamos indo. Mas tudo no escuro, né? E levantou a questão... Está tudo no claro. O Brasil já é o 5º país que mais vacina pessoas desde o dia 17, quando começou a vacinação. No segundo dia já era o 17º lugar de pessoas mais vacinadas do mundo inteiro. No terceiro dia já era o 13º. Eu não sei como é que está isso hoje, mas deve estar ali no 12º, 11º país que mais vacina pessoas. O processo é lento, mas é lento no mundo inteiro, né? A gente verifica, eu já trouxe aqui esses números, é só verificar as dificuldades dos países europeus de vacinar os seus nacionais. A França, até o fim de semana, só tinha conseguido, a França, com toda a riqueza que tem, com toda a empáfia do seu presidente, enfim, com o fato de fazer parte da União Europeia, etc. e tal, eles só tinham conseguido vacinar 700 mil pessoas em um mês. Tudo que o Brasil conseguiu vacinar em uma semana, ou menos de uma semana, a França não conseguiu vacinar em um mês, né, depois de iniciado o processo de vacinação. Há outros resultados ainda mais modestos, como, por exemplo, da Dinamarca, a Suíça. A Suíça vacinou 160 mil pessoas em 8,5 milhões de habitantes, e por aí afora, né? Portugal, 200 mil pessoas em 11 milhões. Portanto, assim, é um problema que nós estamos enfrentando de insuficiência de vacina. Não tem vacina para todo mundo, mas já chegou, está aí, né? Até o vice-presidente Hamilton Mourão hoje, durante a entrevista, ele prevê para o início da semana o Brasil já ali alcançando 1.200.000, 1.300.000 vacinados e, portanto, subindo alguns degraus nessa lista aí de países que mais vacinam, né? Os Estados Unidos estão à frente, é o país que já deve ter vacinado alguma coisa próxima de 22, 23 milhões de pessoas. Eles são muito ricos, começaram a vacinação há 40 dias e tem a vacina, né? Essa que é a questão. O Reino Unido começou primeiro, também já há bastante tempo, e vacinou cerca de 4 milhões e meio, 5 milhões de pessoas. Mas tudo parou. Na Europa, inclusive, parou tudo porque a Pfizer não vem demonstrando
enfim, até pela demanda, né? A pressão do mundo inteiro não vem conseguindo atender às necessidades, inclusive aos contratos que tinham sido celebrados. Já passamos de 1.200.000 vacinados no Brasil, tem um contador fazendo isso, um pessoal que está apurando os dados coronavírus, BRA1, eu estou seguindo já tem alguns dias, desde que começou a campanha, porque o sistema do Ministério da Saúde, que deveria apontar o número de doses, não está funcionando apropriadamente ainda. Mas a gente espera que seja regularizado o quanto antes. Esse levantamento feito diretamente com a Secretaria de Saúde aponta 1.200.000 vacinados, o que é ótimo para os primeiros 10 dias de vacinação, mas ainda não chega a 1% da população brasileira.